Amados, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mencionar um pouco da palavra do Senhor Jesus, né? Nossa reflexão nessa tarde. Porque a Bíblia, ela é clara e muito eficaz. É a pura verdade, a palavra que limpa o ser humano, a palavra que transforma o ser humano, a palavra que muda a vida do ser humano. Mas hoje eu quero dizer que é a palavra também que ressuscita o ser humano. A gente acompanha no capítulo 11 de Evangelho de João, principalmente de versículo 17, 35 até o 35, por aí é longa a mensagem, mas eu vou reduzir, porque a palavra de Deus diz que, no capítulo 17, que quando Jesus chegou em Betânia, onde Lázaro morava, já tinha 4 dias que ele tinha sido sepultado. No versículo 35, a palavra disse que Jesus chorou. No momento a qual Maria veio encontrar com ele, Marta, certamente, né? A palavra não nos diz que Marta veio encontrar com ele. Primeiro ele disse: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Amados irmãos, a verdade, Jesus é a ressurreição e a vida. Como ele disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque, amados irmãos, a palavra morto para Jesus significa que é que a pessoa que não serve a Deus também está morto. Porque Lázaro, quando Jesus ficou sabendo que Lázaro estava enfermo, ou mesmo tinha morrido, ele falou com seu discípulo, Lázaro apenas dorme. Mas, na verdade, Lázaro dormia no Senhor. Jesus chegando, versículo 35, disse que quando aquele povo estava ali reunido, porque Jesus chegou ali naquele lugar, e eles queriam saber o que ia acontecer, porque o povo aglomerava naquele lugar ali. Então, amados irmãos, Jesus, ele falou para Marta: seu irmão há de ressuscitar. Falou: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida.
e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quando Jesus chegou, pediu para ver aonde Lázaro tinha sido sepultado, ele disse: retire a pedra. Então, foi um questionamento de Marta que, Senhor, mas já cheira mal, já tem 4 dias. E sabemos que a pessoa começa a entrar em estado de decomposição a partir dos segundo, terceiro dia, fazendo memória. Mas Lázaro já tinha 4 dias. E de repente, Jesus disse: tira a pedra, amada. Alguém foi ali e tirou a pedra. Eu quero dizer para você, amados irmãos, que muitas vezes o que falta na sua vida para você receber a bênção do Senhor? O que muitas vezes está faltando para você receber a bênção de Deus? Falta apenas alguém que toma uma decisão de tirar a pedra, tirar a pedra que está no seu coração, tirar a dúvida que está no seu coração, porque Jesus já disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então, amados irmãos, o dono da vida estava ali. É um relato muito surpreendente para nós, mas sabemos que muito mais Jesus pode fazer, porque Jesus, ele disse que aquele que crê nele verdadeiramente poderia, em nome dele, fazer mais milagre que ele fez. Um milagre maior ainda do que ele fez. Eu quero dizer para você, amados irmãos, ressuscitar o morto depois de 4 dias é um milagre muito grande. Mas eu quero dizer que a salvação de uma alma, a palavra de Deus diz que uma alma salva pelo mundo todo perdido. Quando Jesus pregou o evangelho da salvação, quando Jesus pregou com todo amor o evangelho da salvação, ele pregou para muitas pessoas, mas na verdade o povo aglomerava, a multidão se aglomerava junto de Jesus, acompanhava ele. E ele mesmo disse certo dia que vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Será que seu coração está em Jesus verdadeiramente?
Será que você está ligado no céu para você receber do Senhor a misericórdia? Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé nossa, ainda que seja pequena, ela remove montanha. Eu quero dizer para você, amados irmãos, que quando Jesus disse, João 11:35, Jesus chorou naquele momento. Então, e disse, tira a pedra, e gritou Lázaro, sai para fora. Mas primeiramente, ele orou ao Pai, e disse, Pai, eu sei que o Senhor me ouve, mas estou fazendo isso por causa da multidão, por causa da incredulidade do povo. Amados irmãos, eu imagino que quanto mais nós ligarmos a Deus, quanto mais nós tiver a nossa vida no altar do Senhor, quanto mais nós tiver nossa vida em oração, quanto mais nós tiver nossa vida na presença de Deus, quanto mais nós estiver ligado naquele que morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue por nossa causa, eu quero dizer que grandes coisas vão acontecer na nossa vida. A salvação da nossa família, a salvação das pessoas a qual nós podemos orar. Jesus nos deu essa autoridade de expulsar o demônio. Jesus nos deu a autoridade de pisar na cabeça da serpente, que representa Satanás. Jesus nos deu toda a autoridade de ter uma vida no altar e viver uma vida aonde o diabo jamais pode tocar. O diabo não pode tocar no ser humano que serve a Deus. O diabo não pode tocar no homem e na mulher que serve a Deus de verdade. Eu quero dizer para você, porque Jesus disse, aleluia, que aquele que crê nele poderia fazer milagre maior, porque aquela multidão que andava com ele, na verdade, converteram poucos, no final ficou ali poucas pessoas com ele. Está escrito lá no livro de João, capítulo 6, 66, me fala a memória, se não me fala a memória, que ficou só os 12, e Pedro disse, Senhor, foram todos embora, porventura vocês também não querem ir? Então ele disse, Senhor, para onde iremos nós? Não temos lugar para ir, irmãos. Não temos lugar para fugir do Senhor. Depois que nós conhecemos a verdade, conhecemos a Bíblia Sagrada, a palavra que limpa, a palavra que transforma, a palavra que muda, a palavra que muda o quadro de vida do ser humano, aquela palavra que limpa, porque Jesus mesmo disse a Pedro, eu vou lavar seu pé porque o resto do seu corpo está limpo pela palavra. Porque
Porque para nós ser templo do Espírito Santo, nós temos que estar limpo pela palavra. A palavra que nos limpa, a palavra que nos purifica, a palavra que nos transforma, a palavra que nos traz uma nova identidade em nossa vida. Aquele homem velho, aquela mulher velha tem que morrer para verdadeiramente nós servir ao Senhor com alegria e sentir a presença do Espírito Santo. O Senhor deu para nós os dons para que nós possamos se alegrar no Espírito, para que nós possamos ter uma identidade com o Senhor, ter um compromisso com Deus, ter uma reverência a esse Deus que nós adoramos. E a salvação de almas é um grande milagre na vida de cada um que prega a palavra de Deus. Porque uma alma salva para o mundo todo perdido. Nós vemos que os discípulos, quando estavam pregando a palavra lá em João 3, a qual teve a cura ali do paralítico do templo da Porta Formosa. Então, aquele povo aumentaram os discípulos, passou a mais de 5.000 pessoas. Depois de tanta confusão, depois de João ser preso, de Pedro e João ser preso, eu quero dizer para você, amados irmãos, que Jesus disse essas coisas porque não é só ressuscitar morto que é milagre. Milagre é uma alma se render aos pés do Senhor. Milagre verdadeiramente Jesus fez na minha vida, fez na sua vida, fez na vida de quantos servam ao Senhor. E eu quero dizer para você que ainda não serve ao Senhor, quando você estender suas mãos santas, as suas mãos muitas vezes que nunca levantaram para adorar a Deus, porque verdadeiramente Jesus, Ele nos diz que nós seramos a imagem e a semelhança. Deus falou que nós somos a imagem e semelhança dele, Jesus também diz que nós precisamos ser santo. A carta de Pedro fala que nós precisamos ser santo como ele é santo. E nós, quando nós levantamos nossa mão e aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós somos verdadeiramente reverente a Deus, nosso Pai, nós temos o compromisso, nós temos aquele dever de estar na presença do Senhor. Não é obrigação, que nós, Jesus não obriga ninguém. Satanás sim, Satanás obriga o homem a fazer tudo quanto ele pede. Satanás obriga o homem muitas vezes comer cadáver. Satanás obriga o homem a fazer tudo. E além de tudo, ele sofre muito por isso, porque pode apanhar, ele apanha, ele sofre demais. Aquele escravo de Satanás, creio que é a cavalo de Satanás, que verdadeiramente Satanás trata o homem de cavalo. Mas eu posso dizer que Jesus, Deus te chama de pai, Deus te chama de filho, melhor dizendo. Jesus diz que nós somos filho de Deus, aleluia. Então, amados irmãos, quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu para que nós sejamos filhos do Senhor.
irmão do Senhor Jesus Cristo, e Filho do Deus vivo, Filho de Deus Todo-Poderoso. Aquele que fez os céus e a terra, fez tudo que nele há. Você, se você não crê, amados irmãos, eu quero dizer para você que procure estudar a palavra de Deus, e você vê que a cada versículo, a cada passagem da Bíblia, está cumprindo aquilo que o Senhor nos prometeu, que viria no final dos tempos. E Lázaro saiu para fora da cova, tudo enrolado ali. Jesus mandou desenrolar Lázaro. Não tinha mau cheiro algum, o corpo de Lázaro estava intacto, estava normalmente, geralmente Lázaro estava dormindo no Senhor. Então, amados irmãos, o povo fez uma grande revolução naquele momento e disse: grande profeta está entre nós. Mas na verdade ele não entendia, porque era o próprio Filho de Deus. E é isso, amados irmãos, crê no Senhor Jesus Cristo, porque Jesus pode tirar seu filho da droga, Jesus pode tirar seu filho do vício, Jesus pode tirar seus filhos da prostituição, Jesus pode tirar seus filhos, transformar seu filho, que muitas vezes tem uma identidade diferente. Jesus coloca uma nova identidade nele, de ser servo do Senhor e preparar para morar no céu com o Senhor, porque Jesus, ele tem moradas preparadas para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.